E aí, pessoal, beleza? Vamos então resolver a provinha de revisão que eu fiz aqui para vocês se prepararem para suplementar da segunda etapa do oitavo ano aqui do Cromos, beleza? Beleza? Vamos fazer essa provinha. Espero que vocês estejam tranquilos aí, tenham feito, tentem fazer antes. Não venham aqui direto no vídeo, tentem fazer antes para a gente ter um melhor aproveitamento de vocês. Essa é a primeira de duas. Vamos fazer duas provinhas aqui de revisão para vocês treinarem para a prova, né? Vamos lá então? Gente, então aqui nós temos as três primeiras questões. São três questões de equação do primeiro grau, né? A primeira questão aqui vai ser uma questão daquela que eu tenho uma fração igual a outra fração. Então, esse caso é aquele caso que a gente multiplica cruzado. Então, eu tenho o 5 que vai multiplicar o x menos 2 e o 2 que vai multiplicar o x mais 3. Então, ó, 5 vezes o x menos 2 é igual ao 2 que multiplica o x mais 3. Então, a gente faz aqui a multiplicação, né? Nosso chuveirinho, ou propriedade distributiva. 5x menos 10 é igual a 2x mais 6. 5x, o 2x passa negativo. O 6 que está lá positivo fica. E o menos 10 que vai trocar de lado vai passar mais 10. Vai ficar 3x é igual a 16. O x vai ficar igual a 16 dividido por 3. Beleza? Ficamos aqui. Edi, uai, mas o 16 não dá por 3. Isso aí, não tem problema. O 16 dividido por 3, a gente sabe que não dá. Então, a gente simplesmente deixa 16 dividido por 3 e deixa assim mesmo. Ok? É só isso, tá? Lembrar que você vai pegar esse vezes esse igual a esse vezes esse, tá? Igual os dois. Essa questão aqui caiu uma muito parecida no simulado, acho agora de 2024, né? E eu vi muita gente somando isso aqui, muita gente mesmo. Gente, não. Cuidado, primeiro tem que fazer o chuveirinho aqui para depois juntar o pessoal. Então, é só tomar esse cuidado. Então, vai ficar 3x menos 6, né? O 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6, igual ao 5x. Lembrando que isso aqui já é uma revisão, né? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Então, 5x e o 5 vezes 3, 15. Vamos deixar o 3x aqui. O 5x que vai mudar de lado vai passar negativo. Aí tem o 15. O 2 que estava na esquerda passa negativo. O menos 6 que estava na esquerda passa para o outro lado, troca de sinal. Então, ficou menos 2x. Isso aqui vai ficar o quê? 15 menos 2 dá 13, mais 6 dá 19. Quando o x está negativo, quando você juntou todos os x, e aqui ficou negativo, eu tenho que trocar de sinal. Então, eu vou trocar o sinal do menos 2x e vou trocar o sinal do cara que está lá do outro lado, que é o 19, vai ficar menos 19. Então, o x vai ficar menos 19 dividido por 2. Edi, pode deixar assim? Pode. Se for uma prova aberta, pode deixar assim. Se for de marcar, aí pode ser que você tenha que fazer o 19 dividido por 2, e aí você tem que fazer a conta, beleza? Para deixar em decimal, porque essa conta daria um decimal exato, então poderia ser que você colocasse ela em decimal mesmo. Mas se é uma prova aberta, pode deixar desse jeito. Se for uma prova fechada, de marcar, você tem que olhar como é que está a sua resposta, beleza? Essa questão eu acho que até é mais simples, né? Mas era esse detalhe, todo mundo somou aquele 2 com aquele 3 ali, né? Então, esse foi o grande problema. Eu vi muita gente boa, gente, né, que sabe bastante de matemática, mas mesmo assim vacilou. Beleza? Continuando aqui agora, nós temos a questão 3. Na questão 3, é aquela questãozinha que a gente tem que fazer o MMC. Eu tenho o MMC do 2x, do 3 e do 6x. Gente, nesse caso, eu vou ignorar o x e vou fazer o MMC do 2, do 3 e do 6. Vai dar 2, vai dar 1, 3 e 3, vai dar 3, dá 1, dá 1 e dá 1. Acabou. 2 vezes 3, 6, né? Então, o MMC vai ser 6, só que você agora lembra que tinha o x. Então, você ignora o x aqui na hora de fazer, beleza? Mas depois, na hora de colocar o MMC ali, você coloca o 6x, né? Beleza, colocamos o 6x aqui. 6x, você vai dividir o 6x
pelo 2x, olha, 6 por 2 dá 3. Como os dois têm x, o x vai sair, não vai levar x para cima. Então, vai 6 dividido por 2 dá 3, vezes o 3 dá 9. 6x dividido por 3, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Aqui, ó, presta atenção, como esse aqui tem x e esse aqui não, então o x não vai sumir, ele vai subir junto com o resultado do 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes o 5, só que vai subir 2x. Então, 6x dividido por 3 dá 2x. 2x vezes 5 dá 10x. Beleza, igual 6x dividido por 6x dá 1, né? Porque quando eu divido 6 por 6 dá 1, e o x corta com x, não vai ter x. Então, vai dar 1, então 7 vezes 1, 7. Fez MMC dos dois lados, dividiu pelo de baixo, multiplicou pelo de cima, pega a sua parte de cima agora, 9 mais 10x é igual a 7, 10x é igual a 7 menos 9, conclusão daqui, 10x é igual a menos 2, x vai ser o menos 2 dividido pelo 10. Para finalizar, a gente tem aqui que o x ele vai ser como, gente? Tem que dar uma simplificada ainda nessa fração. Edi, tem problema esse 2 ficar negativo? Não tem. O problema é quando o x fica negativo aqui, a gente tem que multiplicar por menos 1. E aqui é menos 2 sobre 10, eu tenho que dividir os 2 por 2, vai ficar menos 1 sobre 5. X igual a menos 1 sobre 5. Essa é a resposta final. Beleza? Então, fechamos aqui. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 4 é uma equação literal em x. Então, o x é minha incógnita e o b e o a aqui, eles são como se fossem números para você. Então, nós vamos deixar o x na esquerda. Então, eu tenho 3ax. E esse cara que tem x também, que é o ax, vai passar para cá menos ax. É igual, o 5b não tem x, eu jogo para a direita. E o menos 2b também não tem x, ele vai para a direita. Então, 3ax menos ax, eles são semelhantes. O menos ax aqui, se não tem nada, é porque é menos 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2ax. É igual 5b mais 2b, 7b. Então, a gente que ficou aqui, 2ax é igual a 7b. Como eu quero o x, eu isolo o x. Esse 2a que está multiplicando vai passar dividindo. Então, ficou assim, o x é igual a 7b sobre 2a. Beleza? Então, essa questão é bem interessante, tá? Costuma ser um pouquinho mais complicada, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas está aí. Beleza, questão 5. Aqui a gente vai simplificar as expressões, as frações algébricas, tá bom? Então, isso aqui, primeiramente, tem um produto. Produto, a gente faz a multiplicação aqui primeiro, são multiplicações aqui e de monômios, né? Isso aqui é um monômio, isso aqui é outro monômio. Então, é só multiplicar o coeficiente com coeficiente, ou seja, o 3 com 6 dá 18. O x4 com o x2, você soma os expoentes. 4 com 2 fica 6. E o y2, só tinha ele, y2. Edi, mas e o pessoal de baixo? Aí o pessoal de baixo sozinho, só com o pessoal de baixo. Então, 4 com 1, 4. Aí, Edi, não tinha que fazer MMC? Não. Não, multiplicação não. Ah, não é multiplicar cruzado? Não, não é multiplicar cruzado, não. Multiplicar cruzado é quando é uma fração igual a outra. Ali é só um número, uma fração multiplicando outra. Então, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Vai ficar x5, y5. Gente, agora nós vamos simplificar. O 18 e o 4 dá para dividir os dois por 2. Então, vai ficar 9 por 2. Agora, o seguinte, o x e o y, a gente vai subtrair os expoentes. Só que é o seguinte, eles vão ficar em cima quando o de cima for maior e eles vão ficar embaixo quando o maior for o de baixo. Então, aqui eu tenho o x6, o x5. O maior é o de cima, então o x vai ficar em cima. Aqui é 6 menos 5 vai dar 1. Quando é 1, a gente não precisa colocar. Beleza? Então, você coloca ele onde tiver o maior e faz a subtração dos expoentes. No caso do y, o maior é o de baixo, que é o y elevado a 5. Então, o y vai ficar embaixo
5 menos 2 vai ficar elevado a 3, beleza? Então, ali vai ficar 9x sobre 2y3, tá bom? Tranquilo? É isso, essa questão. A próxima, aí a gente tem que mexer com fatoração, tá bom? Essa é uma questão um pouquinho mais complicada, porque você tem que saber os casos de fatoração. Cada questão vai ser um caso de fatoração diferente, então é mais complicado. Essa aqui, ó, eu vou fazer a diferença de quadrados em cima. Então, eu faço a raiz do primeiro, a raiz do segundo, ponho um somando, o outro subtraindo. Embaixo aqui, eu vou fazer o fator comum, vai ficar x mais 3. Pus o x em evidência, tiro um x aqui, tiro um x ali, beleza. Cortou o x mais 3, sobrou só o quê? X menos 3 sobre x, tá bom? Essa questão era assim, tá bom? Vamos para a próxima. A equação do primeiro grau com duas incógnitas, 2x mais 3y igual a 7, tem o valor de x. Tem qual o valor de x quando y é igual a 1? Gente, ela parece que é uma questão que tem duas letras aqui. Só que uma das letras ele já te falou, olha, o y vale 1. Então, eu vou fazer 2x mais 3 vezes 1. Eu já tenho que o y vale 1. É igual a 7. Então, 2x mais 3 é igual a 7. Aí virou uma equação do primeiro grau, gente. É só resolver. Igual vocês já aprenderam. 7 menos 3, 2x é igual a 4. O x vai ser igual a 4 dividido por 2. O x vai ser igual a 2 e acabou aqui. Beleza? Então, a partir do momento que você colocou o valor do x, do y ali, virou uma equação do primeiro grau que vocês já sabem. Beleza? Tranquilo. A questão 8 é a questão que eu vi que o pessoal teve mais dificuldade, mas até conseguiu aprender. Beleza? Então, o que acontece aqui na questão 8? A questão 8, a gente tem aqui o José, o Antônio e o Pedro. Os três juntos têm R$ 702. Eu vou deixar essa informação para daqui a pouco. Vamos pensar na outra. José tem o dobro de Antônio e já o Antônio possui o quádruplo do Pedro. Então, reparem que o Antônio ele possui o quádruplo do Pedro. Então, o Pedro foi a referência do Antônio. Então, eu vou colocar o Pedro igual a x. O Antônio tem o quádruplo. O que é o quádruplo? É 4 vezes. Então, o Antônio tem 4x. É 4 vezes o que o Pedro tem. E o José tem o dobro do Antônio. Então, o José tem o dobro, ou seja, 2 vezes o que o Antônio tem. Quanto que o Antônio tem? O Antônio tem 4x. Então, o José ele vai ter 8x. Beleza? Então, eu tenho aqui 8x, que é o que o José tem, somado com o que o José tem é 8x, o Antônio tem 4x e o Pedro tem x. Os três juntos, eles têm R$ 702. Então, aqui ficou 13x igual a 702. O x vai ser aqui, ó, 702. O que, gente? 702 dividido pelo 13. Fazendo aqui, ó, 702 dividido pelo 13 vai dar x é igual a 54. 702 e o 13 passa dividindo. Então, o x é igual a 54, ok? Então, esse cara aqui tem 54, esse cara aqui tem 4 vezes 54, 216. Gente, eu estou fazendo a calculadora aqui para agilizar o vídeo, mas você pode fazer com calma, tá? Fazendo a continha. 432, né? 8 vezes o 54. Se você somar o 432 com o 216 com o 54, deu 702. Então, você acertou a questão certinho, tranquilo? É uma forma até de você conferir se você fez certo, beleza? Continuando agora, gente, nós vamos ter agora as questões de geometria, beleza? Então, a primeira questão, ele fala que 3x menos 10 é um ângulo, 5x mais 10 é outro ângulo e 2x mais 30 é outro ângulo. Determine o valor de cada ângulo e a classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, repare que ele não te pediu x, mas a gente vai partir disso para resolver essa questão. Então, eu vou fazer 3x menos 10 somado com o 5x mais 10 somado com 2x mais 30
é igual a 180. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180. Virou uma equação do primeiro grau, olha, casando a matéria da matemática 1 com a matemática 2 aí. Então, eu tenho aqui ó, 3x com 5x, 8x com 2x, 10x. Menos 10 com 10, ó, gente, menos 10 com 10, corta, mais 30 é igual a 180. Então, 10x é igual a 180, o 30 passa negativo, 10x é igual a 150. Conclusão disso, gente, o x vale 15. O a, gente, agora voltando aos ângulos, hein? Porque o x foi só um auxiliar para a gente não queria o x. A gente quer o a, o b e o c. 3 vezes 15 menos 10, o a vai ser 45 menos 10, o a é 35 graus. O b, ele é 5 vezes 15 mais 10. 5 vezes 15, 25, 75, mais 10, o b foi 85. E o c, o ângulo C, ele vai ser 2 vezes 15 mais 30. Então, o C vai ser 30, 2 vezes o 15, 30, mais 30, 60. Então, se você fizer a conta do 35 mais 85, dá 120, mais 60 deu 180. Então, a gente acertou, né? Os ângulos ali estão dando 180. Só que a gente quer a classificação. A classificação quanto aos lados, ele pode ser escaleno, se todos os lados e ângulos são diferentes, isósceles, se tem dois lados iguais e dois ângulos iguais, e equilátero, quando ele tiver todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, inclusive se os ângulos forem todos iguais, eles vão ser 60 cada um. Então, esse caso ele é escaleno, porque todos os ângulos foram diferentes, e ele é, a classificação quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo, retângulo, obtusângulo. Qual que é essa classificação? Todos os lados são menores que 90 graus, é acutângulo. Um ângulo de 90 graus, retângulo. Tem um ângulo maior que 90, obtusângulo. Nesse caso, ele é escaleno e acutângulo. Acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos dele foram menores do que 90 graus. Beleza? Essa questão é assim que faz. Beleza, gente? Olha só. Muito conceito aqui nessa questão. Soma dos ângulos 180, dos ângulos internos. Conceito de classificação quanto aos lados, classificação quanto aos ângulos. Beleza. A questão 10, eu vejo muita gente que vai fazer essa questão e faz de forma errada porque fica pensando na questão dos ângulos 180. Gente, aqui não são os ângulos. Ele falou, ó, o triângulo tem lados, não são ângulos, são lados. E o perímetro do triângulo é 32. Determine o valor de cada lado. Então, eu sei que o 2x mais 5, esse lado, somado com o lado 3x menos 2, somado com 5x menos 1, isso aqui é a soma de todos os lados. E a soma de todos os lados de um polígono, inclusive do triângulo, é igual ao perímetro dele, que no caso aqui foi 32. Então, somando aqui, ó, 2x com 3x com 5x, deu 10x igual a 32. O 5 passa negativo, o menos 2 passa positivo e o 1 passa positivo. Então, ficou 10x é igual, isso aqui vai ficar 32 menos 5, aqui vai ficar 30, né? Porque menos 5 mais 2 dá menos 3, mais 1 dá menos 2, então 32 menos 2 dá 30. Então, o x é 30 dividido pelo 10, o x vai ser igual a 3. Aí, agora, ele pediu os lados, né? Então, um lado é 2x mais 5, então é 2 vezes 3 mais 5, é 6 mais 5, 11. O outro é 3x menos 2, então é 3 vezes 3 menos 2, é 9 menos 2, que dá 7. E o outro é 5x menos 1, então é 5 vezes 3 menos 1, 15 menos 1 dá 14. Beleza? Então, os lados seriam 14, 7 e 11. Gente, estamos quase finalizando.
Determine se um triângulo tem que tem os lados 5, 8 e 15 existe. Eu gosto de fazer o seguinte, condição de existência do triângulo. Eu pego o maior e ignoro ele. E eu faço a subtração dos outros dois, pegando, né, o 8 menos o 5, dá 3. Somo eles, 5 mais 8 dá 13. E vejo se o valor que sobrou está entre eles. Ou seja, entre a subtração e a soma dos outros dois. A subtração foi 3 e a soma foi 13. O 15 está entre 3 e 13? Não. Então, esse triângulo não existe. Ok? Na próxima aula eu vou fazer um resumão de triângulo para vocês, tá bom? E agora, para finalizar, né, a 11 acabou. A 12, os conceitos de incentro, baricentro, ortocentro, né? Incentro é o centro da circunferência escrita no triângulo? Verdadeiro, porque a gente tem que as bissetrizes internas, que dividem os ângulos ao meio, os ângulos internos ao meio, o encontro delas é chamado de incentro, e o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Pegou essa história da bissetriz interna? A bissetriz interna divide o ângulo ao meio, o encontro das bissetrizes internas é o incentro, e o incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. São essas coisas que você tem que saber do incentro, da bissetriz interna. Beleza, mediana, o que é mediana? Mediana é isso aqui, ó, divide o lado oposto ao meio, ou seja, vai no ponto médio do lado oposto. O encontro das medianas é o baricentro. Muito bem, gostei de ver vocês respondendo. O incentro é interno ao triângulo, gente. O incentro e o baricentro são sempre internos. Agora, o ortocentro, que é o encontro das alturas, a gente sabe que as alturas são aqueles segmentos de reta que saem do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, até o lado oposto, até a reta suporte, né? É o ortocentro, enquanto das alturas é o ortocentro. E a gente tem que saber que o ortocentro ele está dentro do triângulo, quando é um triângulo acutângulo. Ele vai estar no vértice de 90 graus, quando for um triângulo retângulo. E ele vai estar fora do triângulo, quando for um triângulo obtusângulo. Então, isso aqui é falso. Por quê? Porque o ortocentro pode estar fora. Ele falou que o ortocentro é interno ao triângulo? Não, isso não é verdade sempre. Então, se não é verdade sempre, é falso. O encontro das medianas é um incentro? Não, o encontro das medianas a gente viu que é o baricentro. O baricentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo? Claro que não. A gente viu que o da circunferência inscrita no triângulo é o incentro. E o encontro das alturas é o ortocentro? Aí sim, tá certinho. Beleza, gente? Então, é isso, essa primeira provinha. Depois a gente faz mais uma para vocês se prepararem bem para a prova de vocês. Gente, um forte abraço e até a próxima aula.